Você já imaginou um mundo onde suas roupas não sujam, remédios atacam doenças com precisão de laser e baterias duram semanas sem recarregar? Parece ficção científica, né? Mas acredite, isso já está acontecendo e o segredo está em algo tão pequeno que você não pode ver a olho nu. A nanotecnologia. Talvez o nome soe complicado, eu sei. E por isso, hoje iremos ver como esse mundo microscópico pode transformar radicalmente a nossa vida e muito mais nesse vídeo. Eu aposto que, quando você ouve a palavra nanotecnologia, a primeira coisa que vem na sua mente é a armadura Mark 50 que o Homem de Ferro usou em Guerra Infinita. Estou certo? Mas o que é exatamente a nanotecnologia? Em termos simples, é a ciência e engenharia de manipular átomos e moléculas para criar novos materiais ou dispositivos em uma escala super pequena. Estamos falando de algo milhões de vezes menores do que a espessura de um fio de cabelo. Em outras palavras, estamos falando de partículas tão pequenas que não conseguimos vê-las a olho nu. E o que é mais incrível nisso tudo, quando manipulamos a matéria nesse nível, ela se comporta de uma forma totalmente diferente. Propriedades que antes pareciam impossíveis se tornam possíveis. Por exemplo, materiais podem se tornar super fortes, mas super leves ao mesmo tempo, ou até mais condutores de eletricidade. Até as leis da física acabam funcionando em forma diferente nessas partículas. Agora que você já tem uma ideia do que é a nanotecnologia, vamos voltar um pouco no tempo para entender como ela surgiu. A história da nanotecnologia começa muito antes de existirem os avanços científicos que temos hoje. Tudo começou em 1959, com um cientista chamado Richard Feynman. Feynman foi um físico teórico que fez uma palestra famosa chamada There's Plan of a Room at the Bottom. There's a lot of difference in area between the head of a pin and 20,000 square feet. Nela, ele imaginou que, se fosse possível manipular átomos e moléculas diretamente, poderíamos criar novos materiais e até máquinas minúsculas. Na época, essa ideia parecia ficção científica, mas ele estava realmente prevendo o futuro da nanotecnologia. Nos anos seguintes, muitas pessoas tentaram transformar essas ideias de Feynman em realidade. Mas foi só na década de 1980 que a nanotecnologia começou a tomar forma de fato, graças a invenções como o microscópio de tunelamento. Esse microscópio permitiu aos cientistas ver até manipular átomos individuais pela primeira vez, o que abriu portas para a nanotecnologia moderna. Mas foi o cientista Eric Drexler, em 1986, quem realmente popularizou o termo nanotecnologia em seu livro Engines of Creation. Eric descreveu um futuro onde máquinas microscópicas poderiam construir qualquer coisa, átomo por átomo, revolucionando indústrias como a medicina, a engenharia e até a produção de energia. Com o tempo, a nanotecnologia foi se desenvolvendo cada vez mais. Nos anos 90, começaram a surgir os primeiros produtos comerciais baseados em nanotecnologia, como pasta de dentes e cosméticos com partículas que melhoravam a absorção de nutrientes ou protegiam contra raios UV. Agora vamos falar sobre as propriedades incríveis que surgem quando lidamos com a nanotecnologia. E isso não é só teoria. Esses são os superpoderes que materiais adquirem quando manipulados em uma escala tão pequena. Suas propriedades são aumento da resistência. Materiais em nanoescala, como o grafeno, são muito mais fortes que o aço, mas super leves e flexíveis. Isso abre possibilidades para novos materiais, mais duráveis e eficientes, desde estruturas e equipamentos esportivos. Melhoria na condutividade elétrica. Materiais podem se tornar mais eficientes em conduzir eletricidade. Isso resulta em dispositivos mais rápidos e mais eficientes, além de baterias que carregam mais rápido e duram mais tempo. Propriedades superficiais únicas. A nanotecnologia pode tornar superfícies hidrofóbicas, ou seja, repelentes à água. Isso significa roupas que se autolimpam e materiais que não absorvem sujeira, mantendo-se sempre novos e protegidos. Aumento da eficiência catalítica. Nanomateriais podem ser usados como catalisadores. Você fala catalisadores, tá? Dá licença. Há controvérsia. Super eficientes em reações químicas. Isso resulta em processos industriais mais rápidos, menos poluentes e mais econômicos. Propriedades magnéticas aprimoradas. Materiais na escala nanométrica podem ser altamente magnéticos e usados para armazenamento de dados mais rápidos e sensores mais precisos, além de novas aplicações em medicina. Comportamento quântico.
Na escala nanométrica, certos materiais exibem comportamentos quânticos, como mudanças nas propriedades de condutividade e fluidez, que podem ser aproveitados para inovações em computação quântica e novos dispositivos eletrônicos. Essas propriedades não só transformam os materiais que usamos todos os dias, mas também abrem portas para inovações incríveis em várias áreas, como energia, medicina, eletrônica e até a construção civil. Agora vamos falar sobre como a nanotecnologia é feita. Essa parte é super interessante, porque envolve processos bem inovadores e avançados para manipular materiais em escalas tão pequenas. Para criar materiais e dispositivos em nanotecnologia, usamos duas abordagens principais, a abordagem top-up e a abordagem bottom-up. A abordagem top-down começa com um material maior e vai reduzindo seu tamanho até chegar em escala nanométrica. Esse processo é bastante comum na fabricação de chips de computador, semicondutores e outros dispositivos eletrônicos. Já a abordagem bottom-up é como se fosse a construção atômica. Em vez de começar com um material maior e ir diminuindo, aqui você começa com átomos e moléculas e os organiza para formar estruturas maiores e mais complexas. Esse processo é muito utilizado na fabricação de nanopartículas, nanotubos de carbono e nanofios. É como se você estivesse construindo uma casinha de blocos de Lego, mas cada bloco é um átomo ou molécula. Esses blocos são organizados de maneira específica para formar a estrutura nanométrica desejada. Além dessas duas abordagens principais, existem outras técnicas avançadas de manipulação de materiais, como o microscópio de tunelamento e o microscópio de força atômica. Essas ferramentas permitem que os cientistas manipulem átomos individuais, posicionando-os com precisão para criar estruturas de dispositivos nanométricos de forma controlada. Com o microscópio do tunelamento, por exemplo, é possível mover átomos em uma superfície, algo que antes parecia impossível. Isso abre novas possibilidades para a fabricação de dispositivos extremamente pequenos, como sensores de memórias quânticas, além de novos tipos de transitores, para circuitos mais rápidos e eficientes. Agora, apesar dessas técnicas incríveis, a nanofabricação em grande escala ainda é um grande desafio. A produção em massa de dispositivos nanométricos requer a precisão e controle, em níveis jamais vistos antes. Muitas indústrias estão buscando formas de escala em técnicas como impressão 3D, em nanoscala, onde nanomateriais podem ser depositados camada por camada, para criar estruturas complexas com grande precisão. Eu sei, você deve estar se perguntando, ok, já vimos o que é nanotecnologia, como surgiu, suas propriedades e como ela é feita, mas aonde ela se aplica? Bem, você vai se surpreender. A nanotecnologia já está em muitos produtos que usamos hoje e você provavelmente nem sabia disso. Vamos ver alguns exemplos de como ela já está mudando o mundo ao nosso redor. Roupas inteligentes. Quem aí já usou uma roupa que repele água ou sujeira? Isso é nanotecnologia em ação. Com o uso de nanopartículas, as fibras do tecido são tratadas para que não absorvam líquidos. A roupa fica super resistente e qualquer sujeira ou mancha simplesmente escorrega. Legal, né? Você já ouviu aquela frase? Eu sou Inevitável. De Thanos, Homem de Ferro, Guerra Infinita. Pronto. Aquela roupa, naquele filme, sugere um pouco da aplicação da nanotecnologia. E por falar em nanomedicina, temos os tratamentos mais eficientes. Quando falamos em saúde, a nanotecnologia promete transformar a medicina. Imagine que você tem um medicamento que, em vez de ser disseminado por todo o corpo, vai diretamente ao local onde é necessário. Em vez de um remédio que age de forma geral, as nanopartículas podem transportar o medicamento diretamente para as células específicas, como células cancerígenas, tornando o tratamento muito mais eficiente e com menos efeitos colaterais. Além disso, já estão sendo desenvolvidos sensores minúsculos que podem ser implantados no corpo para detectar doenças de forma precoce, como o câncer, antes mesmo de se apresentar os sintomas. Agora vamos falar um pouco de eletrônicos e armazenamento de energia. Agora, o que você acha de ter um celular com bateria que dura muito mais tempo ou até dispositivos mais rápidos e com menor consumo de energia? A nanotecnologia está ajudando a criar supercapacitores, que são dispositivos de armazenamento de energia menores e mais eficientes. Imagine que seu smartphone carregue em minutos e dure por dias. E por falar em supermateriais, como o grafeno e também outras inovações. Você já ouviu falar no grafeno? Ele é um dos materiais mais incríveis que a nanotecnologia trouxe para o mundo. Ele é composto por uma única camada de átomos de carbono, organizados de forma hexagonal, e é extremamente forte, leve e eficiente. Já estão sendo desenvolvidos vários produtos, como baterias mais potentes, telas dobráveis e até roupas
à prova de balas. Tudo graças ao grafeno. Agora, se você acha que a nanotecnologia é algo que pertence ao futuro distante, você está enganado. Na verdade, muitas das inovações que vamos ver em um futuro não tão longe já estão sendo pesquisadas ou em fase de teste agora. O futuro da nanotecnologia é subempolgante. Nos próximos anos, podemos superar grandes avanços na medicina, como nanorobôs que irão diagnosticar e tratar doenças de forma super precisas. Além disso, no campo da energia, teremos baterias mais potentes e duráveis e até novos materiais de construção, como paredes autorreparáveis e roupas inteligentes. Além disso, a nanotecnologia pode ajudar na purificação da água e no combate às mudanças climáticas, criando soluções mais eficientes para o meio ambiente e até no setor alimentício. Podemos ver alimentos mais frescos por mais tempo e forma mais sustentáveis. Ou seja, as possibilidades são enormes e estamos prestes a viver uma revolução tecnológica que vai impactar todas as áreas da nossa vida. E aí, pessoal? Agora que exploramos o universo da nanotecnologia, dá pra perceber o quanto esse campo tem o poder de mudar a nossa vida. É impressionante como algo tão pequeno pode trazer benefícios tão grandes. That's what she said. E me conte aqui nos comentários qual dessas inovações você acha que vai impactar mais o nosso dia a dia e qual delas você mais gostou. Não se esqueça de dar um gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os próximos conteúdos que estão por vir. E isso é tudo, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!